Olá, seja bem-vindo aqui à nossa casa para começar mais um programa Lar e Família. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje estamos começando uma série sobre finanças na família. É um tema que muitas vezes as pessoas não gostam muito de conversar, mas é muito importante, pois nós sabemos que existem muitos problemas na família justamente por problemas financeiros. E qual vai ser o nosso primeiro programa? Finanças no casamento, ou finanças do casal. Começa agora o programa Lar e Família, feito com muita alegria e do nosso coração, da nossa família. Para a sua família. Começamos agora. Já estamos de volta e o Novo Tempo ama dar presente. E o presente especial do programa Lar e Família é essa revista Entre Famílias. Você entra no site novotempo.com/Lar e Família, faz seu cadastro e recebe gratuitamente. Você vai amar essa revista porque ela vai te dar orientações práticas, seguras, para ter uma família bem saudável e feliz. Tininha, recebemos quem hoje aqui no nosso programa, Tininha? Hoje estamos recebendo um casal muito querido, muito especial, que é o Valcírio e a Raquel. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa mesa, com esse suco gostoso, que daqui a pouco a gente vai estar tomando, né? Obrigada. Mas o pessoal aí de casa está querendo saber quem são esses dois aqui, né? Se são, quanto tempo de casados, se tem filhos, quantos filhos. Pode falar pra gente? Bom, nós temos 10 anos de casado, fizemos ano passado, e nós temos 2 filhinhos, o Nicolas de 6 anos e o Vinícius de 6 meses. Eu vi o Vinícius, muito fofinho ele. Ele está aqui no nosso programa ali atrás, né, nos bastidores. E em que trabalham? Eu trabalho aqui na Novo Tempo, trabalho um pouquinho voltado à área contábil, área financeira, um pouquinho tem a ver, né, até com o que vamos conversar um pouquinho aqui. Já trabalhei em outros lugares do Brasil. A gente, assim, eu e minha esposa somos em opostos, assim, na parte de geografia, da geografia brasileira, né? Ela é lá do Maranhão e eu sou de Santa Catarina. Nossa. E a gente se encontrou em Brasília e casamos. A gente vai conversar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história aí. Então, casaram no centro do país. Agora, direto ao ponto, direto ao ponto. Vamos pôr na roda. No que ela trabalha? Com 2 filhos? Trabalha ainda? Trabalha bastante, 2 filhos. Além, né, de cuidar dos 2 filhos, dá muito trabalho. Além da casa, você tem algum outro tipo de trabalho? Sim, assim, na verdade, eu parei de trabalhar quando eu tive meu primeiro filho, já era planejamento nosso de eu ficar em casa para educá-los, né, enfim. Mas eu não consigo ficar muito parada, né, acho que a mulher precisa se ocupar um pouco, né, então eu vou fazendo umas coisas aqui, outras ali, artesanato, vendo alguns produtos também em casa, vou me virando e ajudando um pouco com as finanças também. Olha, é fundamental. Amém. Vamos direto ao ponto aqui. Vocês casaram por quê? Nós casamos, pastor, porque nós queríamos ficar mais juntos, né? No namoro, a gente começa a namorar, a gente começa a desenvolver ali um relacionamento, um sentimento, e a gente queria estar mais próximo, não queria assim se despedir todos os dias, né? E cada um ir para sua casa, a gente queria estar juntinho, né? As pessoas se casam porque se amam, né, Tininha? Agora, para se manter casado, parece que é um desafio grande, tem muitos problemas ao longo do caminho. E um deles, que hoje é apontado como o mais grave, o mais desafiador, é como lidar com as finanças, como lidar com o poder do dinheiro, o controle disso, como lidar com essa situação. E vocês, como é que lidam com esse tema lá na casa de vocês sobre as finanças? Olha, pastor, vou falar primeiro aqui, né? Depois é claro que ela vai complementar, mas a parte das finanças, assim, ou a questão financeira, a gente já conversa desde lá antes de casar, né? Quer dizer, então, que o assunto tem que começar cedo, né, Tininha? Tem que começar cedo. Isso que eu ia perguntar, né? Quando que vocês começaram a falar sobre as finanças? Porque às vezes a gente está namorando, só pensa em casar, na festa de casamento, e às vezes esquece de conversar sobre essa prioridade, que é a questão financeira. Vocês começaram a conversar antes de casar sobre o plano financeiro de vocês?
Foi antes, né? Foi no namoro, quando a gente acaba se são bem conhecendo. adiantados. Esse é o melhor caminho. Quando a gente acaba se conhecendo e vai amadurecendo ali a relação, né? O namoro, o que acontece? A gente observa o outro, ali o namorado ou a namorada, e eu observei ela para ver se ela era uma pessoa assim que gastava demais, que comprava demais, né? E de alguma forma, lá a gente já vai observando, já foi criando alguma coisa, né? Depois de um tempo, né, a gente tinha assim um planejamento que a gente não deveria casar, não nem muito rápido, mas nem esperar muito, quem sabe 3, 4, 5, 10 anos para casar. Então a gente já foi planejando, a gente tinha assim, depois de um tempo a gente começou a conversar. E daí a gente tinha um objetivo ali por volta de uns 2 anos. Então, por volta ali de 1 ano, a gente já começou a se planejar, já começamos a tentar organizar as coisas para ver se o dinheiro ia dar de fazer tudo aquilo que a gente gostaria, né? Sonhava, né? Foi no namoro. E para você foi tranquilo esse assunto? Você tinha essa visão que ele tinha já de planejamento financeiro e tudo? Sim, eu já tinha uma visão de planejamento e foi muito bom, porque nós, enquanto namorávamos, a gente, no primeiro ano, nos primeiros meses, já conversávamos sobre todos os assuntos. Sobre filhos, se queria ter filhos, se não. O povo começou cedo, Esse casal é planejado desde o Onde início. iríamos morar, como seria a nossa vida, já que, devido à função dele, o trabalho dele, a gente requer, às vezes, algumas mudanças de cidade. Tudo isso foi colocado. E a gente foi se planejando desde o início. Eu acho que o nosso primeiro planejamento, de verdade, financeiro, foi nos planejarmos para o casamento. Então, a gente foi fazer tivemos um casamento que se encaixasse dentro das nossas finanças. Então, claro, a mulher sonha em ter aquele casamento, né? Mas aí a gente foi adequando com a nossa realidade e acabamos nos casando. E, para mim, foi um casamento maravilhoso, né? Eu gostei muito. Eu acho que você, como faz muita palestra sobre essa questão financeira e preparo para casamento, podia dar uma dica para o pessoal aí de casa que está planejando para casar, porque a mulher tem realmente esse sonho, né, de ter pensa na festa, no casamento, de cada detalhe, mas como fazer isso, né? Então, acho que é importante não entrar com dívida para o casamento. Podia dar umas dicas, Um dos grandes desafios é você começar a sua vida com várias adaptações. No casamento, você tem que se adaptar a várias situações e ainda ter que lidar com dívida, porque a dívida ou lidar com não planejamento, ele te consome o teu tempo, tua energia, até o teu amor vai diminuindo, os teus sonhos vão se acomodando, vão acabando. Então, o desafio é juntar essas visões diferentes de homem e de mulher. Qual seria a palavra-chave, então, a palavra-chave para a vida prática? A palavra-chave para esse planejamento, qual seria? Olha que pergunta, hein? Quem sabe, pastor, a gente teria que ter uma empatia muito forte, né? No sentido de sempre pensar no outro. A gente comentou sobre a questão do casamento, né? Quando a gente começou a conversar sobre casamento, daí vieram, assim, os sonhos, planejamentos, né? Eu estou falando mais ou menos da festa lá, né? E daí, a gente começou pensando pequeno. A gente fomos num restaurante mais simples, que estava dentro daquelas nossas possibilidades naquele momento. Com o passar dos meses, a gente viu até que, opa, nós podemos aumentar um pouquinho. E daí a gente foi em outro restaurante. Então, é bacana no aspecto de a gente foi progressivo. A gente pensamos na situação, pensamos um no outro, na expectativa, o que um outro estava pensando, e depois fomos progredindo, né? Não dando aquele passo primeiro para depois ter que retroceder. Parece que cria uma frustração quando a gente pensa em algo muito grande e depois tem que retroceder. No nosso caso, a gente foi mais assim. Sonhando para frente. Sonhando progressivamente. Veja, a palavra-chave é concordância. É um sentar com o outro e ver o que o outro pensa, o que o outro sente, o que podemos fazer e concordar. Uma cumplicidade, daí, né, dessa concordância, dessa cumplicidade, uma parceria, consenso, né? Dessa parceria, a gente começa a avançar. O desafio é que muitas vezes o casal começa separado, um tem um sonho, o outro sonho, e não concordam, não ajustam, não formam um consenso e as coisas não sairão bem, já começa mal nesse aspecto. Agora, assim, o pessoal está ouvindo, puxa vida, o que eu posso fazer? Tem gente que agora, quem sabe, está sofrendo aí com a parte financeira, está lutando, o casamento está até abalado, a família está sofrendo. Quais são os fatores mais importantes na montagem desse planejamento para
para ter uma vida financeira do casal ajustada e saudável, a ponto de não comprometer a relação do casamento? Qual seria aí as dicas práticas para a gente? Acho que a primeira dica prática eu posso dar aqui é não gastar mais do que você ganha. Primeiro passo que a gente tem que fazer, né? E a gente tem que fazer planejamento em tudo, né? Em todas as coisas que você for fazer. Bom, a gente fez a festa de casamento, nós casamos sem dívida, vamos dizer assim, né? E aos poucos nós fomos comprando nossos móveis, nossas coisas, né? E sonhando, e planejando, anotando. Nós fazemos planilhas, Vocês anotam tudo, cada centavo, cada notinha, tudo anotadinho ali? Pastor, parece assim, o planejamento... Porque senão o pessoal de casa vai pensar, nossa, tem que ter uma planilha o tempo inteiro, né? Mas sabe que tem gente que tem planilha o tempo inteiro? Funciona. O computador tem, os aplicativos têm, funciona e é muito legal. Mas funciona para todo mundo? Eu acho que, pastor, cada casal vai entender ali a sua realidade. Então, tem alguns que têm planilhazinha, bloquinho, que andam no bolso. Hoje em dia tem aplicativos bacanas demais, que você coloca ali cada gasto em tempo real, né? Isso é muito legal, funciona para muitas pessoas, né? Quem sabe, para a maioria, seja um negócio muito assim, puxa, eu vou pensar, então eu não vou nem curtir, vou estar num restaurante comendo, puxa, pensando no vou pedir mais um suco, será? Mas, olha no aplicativo, dá para tomar mais um suco? Não dá. Exatamente. Vira escravo também, no né? nosso caso, a gente não é assim, por mais que eu tenha a formação na área contábil, financeira e trabalhe com isso, eu procuro tratar esse assunto para que fique de forma natural, que não fique aquele negócio, puxa, fica escravo, né? Escravo do dinheiro, escravo das finanças, guardar, para quê? A gente sempre conversa assim, tá, esse é o momento de guardar mais ou menos? Poupar sempre, a gente tem que poupar alguma coisinha. Sempre. Ter uma reserva, a gente sempre tem que ter. Em determinado momento, a gente praticamente zera ela para fazer um investimento em alguma coisa, ou é trocar um carro. Sonho, uma prioridade que a família estabeleceu. Quem sabe a aquisição, a entrada de uma casa própria, praticamente você tem que desembolsar toda a reserva que você tem. E depois você começa a formar de novo. Mas, de alguma forma, a gente não pode ser escravo exatamente de ficar só pensando, senão realmente não você não vive, né? Você guarda e vai gastar quando? Quando todos os filhos forem embora, quando a gente tiver, quem sabe, 60, 70, 80 anos, será que essa é a situação? A gente precisa pensar lá na frente, né? Mas eu acho que precisa viver aqui também. A gente comentou que tem um filho de 6 anos e outro de 6 meses. Puxa, tem situações que a gente precisa dar um pouco de conforto para ele aqui, não tudo que ele quer. Um lazer. Olha, uma coisa interessante, Ninha, não dá tudo o que ele quer. A diferença entre desejo e necessidade, porque essa é uma coisa importante para você ajustar lá, não ter conflito no casamento, saber o que é prioridade, saber o que é desejo, o que é necessidade. São coisas diferentes, são coisas iguais? Quem determina o que é desejo, quem determina o que é uma necessidade? É claro que a gente prioriza primeiro a necessidade, né? Mas quem que vive sem realizar os desejos? Então, a gente sempre conversa em casa de ter um equilíbrio, né? Nem ser aquela pessoa que nunca nem sai de casa para poupar tudo e também nem ser o gastão para gastar sem pensar no futuro, né? Então, a gente sempre procura o equilíbrio, a gente sempre fala isso. Então, a gente realiza os desejos, realizamos alguns, outros a gente deixa mais para frente, né? E vai vivendo a vida e vai sendo e hoje com a facilidade do cartão de crédito, né? Então você vê uma coisa, fala, se eu comprar só esse sapato, ou comprar, sei lá, um aparelho para cozinha, né? Se eu parcelar em 12 vezes... Eu vou parcelar, não vou nem sentir, né? No cartão de crédito e tal, né? Então, eu acho que o uso do cartão de crédito também tem que ter muita sabedoria, né? Muita sabedoria. Que é onde você acaba tendo muitas dívidas e achando que pode pagar porque é uma coisa que está ali na sua mão, você vai lá e consegue comprar, né? A gente estava comentando aqui sobre os dois extremos, né? Um extremo é você sentar em cima do cofre e dificulta tanto o acesso ao recurso, o acesso ao dinheiro, que vira, assim, uma situação difícil. Uma doença. E daí, como você, pastor, mencionou, às vezes alguns casais, eles acabam, ou algum casamento acaba diluindo pela situação da restrição do dinheiro. Quem sabe é menos, a proporção é bem menor do que a falta dele, né? Mas quem sabe alguma situação você vai para um extremo, senta em cima do cofre e economiza tudo e acaba criando uma situação tão complicada entre a família, entre o casal, né? Então, o outro extremo, os dois extremos são complicados. O prazer começa a acabar, porque o grande desafio dessa questão financeira é a questão do controle. Quem vai controlar quem vai mandar, quem vai determinar quem.